Olá, paz do Senhor, tudo bem? Aqui é a Flávia Grégio. Essa é a nossa quarta aula do nosso mini curso Planeja Kids, um curso especial para as pessoas, para os integrantes, para os amigos que estão no grupo Mala de Ideias. E esse tema nós vamos estar falando sobre pastoreio, pastorear crianças. E de fato, o que é pastorear crianças? A gente ouve aí durante tantos anos, né, sobre pastoreio de crianças, que as crianças os adultos são ovelhas, as crianças são os cordeiros, e realmente isso é, né? A gente lê aí em João 21, versículo 15 e 16, que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Então apacenta os meus cordeiros, depois pastoreia as minhas ovelhas, e é baseado nisso que a gente tem a visão pastoral do ministério com crianças. E por que que a gente entende que Jesus primeiro manda pastorear, apacentar os cordeiros para depois pastorear as ovelhas? Por quê? Porque toda ovelha foi cordeiro um dia. Então, se a gente não cuidar, não zelar pela vida espiritual de um cordeiro, nunca teremos ovelha. E sem ovelha, nunca teremos rebanho. E quando a gente pensa nesse pastoreio, a gente tem que pensar num pastoreio integral, um cuidado integral com a criança. O que é cuidado integral? É corpo, alma e espírito. Pastorear crianças não é você ter um ministério itinerante de pregação. Pastorear crianças não é você entrar numa sala de aula e dar aula para ela. Pastorear crianças não é você se relacionar semanalmente com uma criança. Pastorear crianças é ter um relacionamento contínuo, né? Se você observar o trabalho de um pastor no campo, e o livro Manual do Pastoreio de Crianças traz justamente isso, traz essa reflexão do trabalho do pastor, e nós atrelamos esse trabalho ao trabalho com o Ministério Infantil. Você vê que o trabalho do pastor é um trabalho cansativo, é um trabalho contínuo, não é um relacionamento semanal ou mensal. Você precisa zelar pela vida da sua ovelha. Você precisa entender que pastorear significa guardar, significa conduzir, significa orientar, significa dirigir. Então você não faz isso em 2 horas, você não faz isso em pouco momento. O ministério pastoral da criança tem que ser um ministério relacional. E baseado, né, nessa visão relacional, Carolina e eu, né, que fizemos o livro Manual do Pastoreio, nós fizemos os fundamentos do pastoreio baseado em Ezequiel 34, versículo 16, a parte A, que diz assim: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma curarei. Baseado nesse versículo, inclusive, o seu dever de casa vai ser estudar Ezequiel 34, que fala sobre os pastores infiéis, e a gente quer muito que você pense sobre o seu papel como pastor e reflita a sua atitude pastoral baseada em Ezequiel, né? O que acontece com os pastores que são infiéis. E quando a gente pensa em pastor, né, pastoreio de crianças, às vezes a gente quer arrotar, quer falar, né? Eu sou pastora de crianças, mas na verdade as pessoas querem ter títulos de pastor, mas não querem ter atitude pastoral. Então nós que trabalhamos com crianças, nós não precisamos de títulos, não precisamos de ordenação pastoral, nós precisamos ter atitude. Então pastoreio de crianças é ter atitude e não ter título. Então, baseado em Ezequiel 34, nós temos aqui os fundamentos do pastoreio de crianças, que são 4, né? Buscar, cuidar, proteger e alimentar. Por quê? Buscar. Você precisa ir até as crianças para buscar. E nesse buscar, a gente se baseia que todo pastor precisa ter alma pescador. Por quê? Porque antes de você pastorear, você tem que ir lá buscar, pescar, evangelizar a criança. E aí, quando você traz essa criança, a gente tem o maior desafio, né? O maior desafio não é pescar a criança. O maior desafio é discipular, é transformar essa criança que a gente pescou, uma criança peixe, em cordeiro. Então, a gente precisa buscar, mas não é só buscar, você tem que cuidar. Então, o segundo fundamento é cuidar, é você zelar por essa criança, é você ter um cuidado integral com essa criança, é você discipular essa criança. O terceiro é você proteger, e essa proteção é uma proteção integral, é uma proteção física, onde você pensa no espaço físico para as crianças. E eu gosto de comparar esse proteger, esse cuidado físico com um curral. Né? Você já visitou um curral?
Curral tem um espaço, tem a parte do curral onde o rebanho fica ali para dormir, fica ali para se alimentar, e também dentro desse curral tem um espaço destinado aos filhotes. E por que existe um espaço destinado aos filhotes? Por que a gente chega no zoológico e tem um berçário, tem um lugar destinado aos filhotes? Porque se um filhote dentro lá dentro do curral, se o filhote ficar junto com o rebanho adulto, junto com as novilhas, eles podem pisotear os filhotes e trazer óbito para esses filhotes. Então, no curral, existe um lugar destinado aos filhotes, que é para zelar, proteger e cuidar desse filhote. Então, em determinado momento, esse filhote é tirado e colocado com a sua mãe para ser alimentado, mas eles ficam separados. E se a gente entende que nós somos um rebanho e as crianças são cordeiros, eu preciso entender que as crianças precisam de um espaço para ela, destinado para ela, um cuidado. Então, quando você prepara uma sala para as crianças, não quer dizer que o pastor não quer as crianças dentro do templo para não fazer barulho. Claro que não, né? De repente até algum pastor pense dessa forma, mas pega o limão e faça uma feijoada. O espaço para as crianças precisa ser quando você tira as crianças do culto para levar para um espaço para as crianças, é porque nós estamos zelando pela vida dessas crianças, é porque você está dando um alimento propício à infância. Então você precisa entender que ter um espaço destinado para a criança, o mais simples que seja, isso é um papel de um pastor, porque o pastor está protegendo, zelando pelas suas crianças. Quando você pensa numa mobília adequada para as crianças, quando você compra um giz de cera, um material adequado às crianças, você também está pensando no físico das crianças. Quando você pensa no lanche, você também está pensando no físico para a criança. Por quê? Porque um pastor ele precisa proteger de forma integral e o físico faz parte dessa forma integral. Uma das formas de proteger também as nossas crianças é fazer na igreja uma política de proteção, né? Que entra também na questão do físico também, né? A gente aprende com a Caroline Vargas que uma igreja precisa ser uma igreja que protege as nossas crianças. Então, a sua igreja é uma igreja protetora? Você tem uma política de proteção para suas crianças? Você zela pela vida das crianças? Uma das formas, por exemplo, de você proteger as suas crianças é você se preocupar com o lanche que você dá para as crianças. Imagina as crianças do berçário, você dando biscoito para essa criança. Que tipo de biscoito que você dá? Será que você dá o biscoito de polvilho, que a própria saliva vai diluir? Ou você está deixando essa criança à mercê de engasgar e acontecer uma coisa pior? O que você faz por essas crianças? Como você protege essas crianças? E quando eu falo de proteção, também penso na proteção integral, uma proteção espiritual. Eu orar por essas crianças, eu fazer uma sala de aconselhamento, uma sala pastoral, você preparar conselheiras, você fazer campanhas de oração, você trabalhar a libertação com as suas crianças. O que estamos fazendo para proteger as nossas crianças? E o último fundamento do pastoreio é alimentar. É você zelar pelo alimento dessas crianças, é você se preocupar com o que você está dando. Infelizmente, existem muitas pessoas no meio do ministério infantil que, ao invés de preparar alimentos com nutrientes espirituais para as nossas crianças, têm oferecido miojo, têm oferecido fast food, têm oferecido comida congelada. Pessoas que vão nos grupos e pedem esboço, pedem história e não se preocupa de sentar, ler a palavra e alimentar as nossas crianças. Eu sou muito chata com relação a esboço. Esboço é algo individual. O esboço ele é reflexo do teu estudo da palavra. Então tem pessoas que não querem estudar a palavra. Tem pessoas que estão acomodadas demais e querem tudo pronto. E por causa disso, tem deixado as nossas crianças comer qualquer coisa. Tem oferecido miojo, como eu disse. O que o miojo tem de nutriente? Não tem nada. E quando você faz miojo? Você faz miojo quando você não está afim de comer, quando você não está afim de cozinhar, não está afim de cozinhar, quando você não tem nada para fazer, você vai lá e substitui por um miojo. E, infelizmente, no mundo espiritual, temos muitas tias dando miojo para as nossas crianças comer, quando a Bíblia é rica de nutrientes para oferecer. Então, alimentar as crianças é fundamental para a visão e a atitude pastoral. Irmãos, pastorear crianças é muito sério. As pessoas levam muito na brincadeira ou no modismo, mas, na verdade, o pastoreio ele é algo que gera trabalho, mas que também gera frutos.
Amém? E baseado nesses fundamentos, quais são as necessidades de uma ovelha? A gente nunca trabalha o problema, a gente trabalha a necessidade da ovelha. E quais são as necessidades da ovelha? Ele se alimentar, ele se proteger. E o cajado, ele é não só um símbolo de autoridade, mas também um símbolo de proteção. Nós precisamos ter cuidado e promover a cura das crianças. E a gente usa o símbolo do azeite, do óleo, para justamente fazer isso. O abrigo, que é o espaço para as crianças. Então, as crianças precisam de alimento, abrigo, cuidado, proteção e da figura pastoral. Porque a ovelha, ela é totalmente dependente do seu pastor. Se o pastor não alimentar, ela não come. Se o pastor não cuidar, ela morre. Então, ela é muito dócil, ela é muito dependente. Ela precisa do pastor. E é exatamente por isso que somos comparados à ovelha, comparados ao rebanho. O Senhor é meu pastor que não nos permite faltar nada. Que você seja um reflexo do bom pastor aqui na terra para zelar pela vida das suas crianças. Se você quiser conhecer mais sobre pastoreio, não tem como falar sobre o livro todo aqui, né? Mas um manual do pastoreio de crianças, ele traz muitas curiosidades sobre pastorear. A gente faz o link do pastoreio, do pastor no campo, ao ministério infantil. E a gente fala detalhadamente sobre a proteção espiritual, sobre a proteção integral das crianças, a igreja protetora. Trazemos muitas curiosidades sobre o pastoreio, né? E eu gosto muito de falar sobre essas curiosidades. E eu espero que seja bênção. Esse áudio é sobre o pastoreio, mas eu quero convidar também uma amiga nossa, uma administradora do Grupo Mala de Ideias, a Milene, que vai estar falando também um pouquinho para vocês sobre pastorear crianças, viu? Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima aula. Olá, a paz do Senhor. Eu sou Milene Souza, sou uma das administradoras do Grupo Mala de Ideias e estou aqui na semana do Planeja Kids para falar um pouquinho sobre o que é pastoreio no Ministério Infantil. Sabemos que pastorear não é uma coisa fácil e nem tampouco é você receber o título de pastor. Mas, mesmo não tendo um título, isso não isenta você de realizar o trabalho com responsabilidade e excelência. Então, pastorear crianças não é organizar eventos e nem ter um ministério itinerante de pregação. Pastorear criança não é lecionar uma vez ao mês, nem tampouco preparar crianças para uma apresentação. Pastorear é zelar pela vida integral do cordeiro. É você selecionar um bom alimento, uma boa aula, uma boa pregação, sempre manejando muito bem a palavra do Senhor. É orar, alimentar, proteger, apacentar, curar e acompanhar esta criança. Pastorear criança não é ter título, é ter posicionamento, uma visão pastoral. Pastorear é ter um relacionamento ativo com o rebanho, é se doar, se esforçar e não estar preso em títulos, mas em ter atitudes. É conhecer a voz do seu pastor e se fazer uma voz conhecida no meio dos seus cordeiros. E como vou fazer a minha voz ser conhecida? Se relacionando com ele. Rejeitar o cuidado com o rebanho que Deus colocou em suas mãos é rejeitar um chamado. O pastoreio de criança deve acontecer de modo integral e relacional. Integral, sim, corpo, alma e espírito. Sabemos que o trabalho de pastor, o trabalho de pastoreio, é um trabalho exaustivo, muito cansativo. E que se não houver amor pelo rebanho, não haverá pastoreio de verdade. Precisamos ter autoridade, saber manejar bem o cajado e usá-lo, e delegar aos nossos professores, aos nossos ajudantes, aos nossos voluntários esta autoridade, para que eles venham também orar, lutar e resgatar no âmbito espiritual as nossas crianças. Assim como diz a tia Flávia Egrégio, uma igreja sem criança é uma igreja sem futuro. Em Levítico 17:14 diz que a vida do animal está no sangue. Se não cuidarmos das feridas das infâncias, elas terão morte espiritual. Nós temos alguns materiais que podemos usar, como o cajado, que é a autoridade, o óleo, que também é nos dado para que possamos curar as feridas,
cuidar do lado emocional, cuidar do lado espiritual das nossas crianças e também do lado material. Pastor inteligente e visionário investe no cordeiro, pois as crianças são líderes em formação. Sem ovelha, não existe rebanho. Se o pastor não zelar pelo cordeiro, nunca terá ovelha. A maior causa de morte prematura na ovinicultura, o que é a ovinicultura? Eu aprendi no curso Igreja da Criança, da tia Flávia Egrejo, que a ovinicultura é um lugar reservado para os cordeiros, né? Conforme eles são muito pequenos, o pastor vai lá, alimenta, dá água, vê se eles estão precisando de alguma medicação ou outras necessidades. Por quê? Por elas terem muitos pelos, as ovelhas, elas podem cair, se machucar e machucando assim os seus filhotes, então elas ficam num local separado. E quando não há este cuidado, há morte prematura. Se não houver habilidade para cuidar dos cordeiros, quando há ausência de habilidades para cuidar do cordeiro, e isso causa a morte delas. Assim como os cordeiros precisam de um lugar especial para se desenvolverem, assim são as nossas crianças de nossas igrejas. Precisam de um local separados para que elas venham crescer em sabedoria e graça. As ovelhas são totalmente dependentes do seu pastor. E nós, como pastores de criança, nós temos que ter esse olhar de cuidado, esse olhar de amor, para que nossas crianças venham crescer, né, e se fortalecer. Então, pastor de criança, você precisa ter visão, atitude e uma metodologia espiritual. Então, o que preciso para ser um pastor? Você precisa orar pelo seu rebanho, ver o pastoreio como um ministério e não como um cargo. Você precisa preocupar-se com as feridas espirituais das suas ovelhas. Você precisa receber as ovelhas com amor e fazer da criança um discípulo de Jesus. Preparar e propor projeto que cuidem e acolham integralmente essas crianças. Cuidar da criança nas áreas física, mental, social e espiritual. Isso sim é ser um pastor, é você não ter um título, mas você ter esta visão ampliada, uma visão de amor, uma visão de cuidado, uma visão que enxergue além do que você talvez veja hoje. Então já se prepare neste finalzinho de ano, quando você iniciar o seu planejamento, quando você quiser avançar mais um pouco, talvez você esteja perguntando assim, Senhor, o que está faltando? O que está faltando para o próximo ano? O que o Senhor quer diferente? Talvez seja esse olhar, esta nova visão de pastoreio. Você não precisa do título, mas você precisa ter a sua mentalidade. Há uma visão diferenciada para pastorear aquilo, o rebanho que Deus te deu em suas mãos. Então fique com Deus e que Deus abençoe o seu planejamento para 2022.